Olá, olá! Fala, meus amigos, estão me vendo? Espero que vocês estejam me vendo, me ouvindo bem. Parece que sim, do lado de cá. Parece que está tudo tranquilo. Vamos lá, meus queridos, vamos começar aqui mais uma live semanal. Uma live que nós pegamos algum elemento cultural, alguma coisa que aconteceu no nosso dia a dia, que está nas notícias aí, e a gente busca relacionar com o Evangelho, com a Bíblia, buscar aprender coisas ali de coisas cotidianas, rotineiras, coisas que estão ao nosso redor e que nos ensinam muita coisa sobre a Bíblia, sobre Deus. Então, gente, hoje nós vamos aqui falar de algo, né, que é diferente. Até agora, no momento, eu não fiz nenhuma live analisando um filme, uma série, um personagem ou algo nesse sentido. E eu tô bem animado aqui para poder tentar fazer algo diferente aqui com vocês, analisando essa série chamada A Queda da Casa de Usher. Gente, essa é uma série que eu preciso confessar para vocês, me surpreendeu, uma das melhores que eu assisti esse ano. Realmente é uma série muito intrigante e que nos ajuda a entender várias coisas e que dá para tirar muitos ensinamentos espirituais dessa série. Mas antes de falar, né, diretamente sobre a série em si, eu preciso trazer aqui para vocês, gente, alguns avisos, algumas questões, né? Primeiro, essa série, caso você não tenha assistido, vou falar para quem não assistiu ainda, tá bom? Mas depois eu chego para você que já assistiu, que está aqui querendo saber como que as pessoas morreram, por quê, entender os significados, quais são os contos de Edgar Allan Poe que se relacionam com cada morte. Não se preocupa, se você já assistiu, daqui a pouco a gente vai chegar nos detalhes, você vai entender cada morte, por que aconteceu, quais os contos e o que de espiritual nós podemos tirar para a nossa própria vida. Então calma aí, já vou chegar lá. Para você que não assistiu essa série, não sabe o que está acontecendo, quem é quem aqui, galera, eu preciso te dizer, este vídeo estará recheadíssimo de spoilers. Nós vamos sim analisar essa série com spoilers, então saiba disso. Se você não se preocupa com spoilers, quer pegar apenas o conteúdo cristão espiritual, então continua comigo e vamos que vamos. Agora, se você quer assistir a série ainda, é bom você nem assistir esse vídeo, ver a série primeiro, depois você volta pra cá, beleza? Outra coisa que eu preciso dizer, essa é uma série de terror, ok? É uma série feita pelo Mike Flanagan, um cara que eu adoro, assim, muito o trabalho dele, gosto muito. Ele fez A Maldição da Residência Hill, A Maldição da Mansão Bly, Missa da Meia-Noite, Clube da Meia-Noite também, e agora fazendo também essa última parceria dele com a Netflix, chamado A Queda da Casa de Usher. Realmente é um cara que eu gosto da maneira como ele escreve o terror. Eu sou muito medroso. Eu não gosto de coisas de terror, de verdade, não gosto mesmo, morro de medo, mas o roteiro que esse cara traz, a maneira como ele desenvolve os personagens, a forma, né, como a narrativa se desenrola, eu acho muito interessante mesmo. Então toda vez que tem uma coisa do Mike Flanagan ali, eu quero assistir porque eu acho que vai ser muito bom. E essa série aqui não fica atrás, na verdade, para mim é uma das melhores séries que ele produziu, muito coesa, muito interessante. Gente, é interessante vocês saberem também, você que é cristão, você que está assistindo, né, coisas dessas questões aí de movimentos culturais, coisas que a gente tem disponíveis nos streamings e tal, eu preciso dizer que essa série, ela dialoga com o pecado, com o conceito de pecado, com a prática do pecado. Ela dialoga com muitas questões profundas do coração humano e desconstrói como que a maldade, como que a visão do homem deturpada pode causar grandes perigos, grandes consequências para a pessoa em si e para as coisas ao seu redor. Então, é importante você saber, a série tem sim cenas de sexo, a série tem sim uso de drogas, a série tem sim palavras, né, que não são próprias em muitos sentidos. Tem muitas questões ali que é importante você filtrar. Eu assisto essas coisas, né, sempre pulando, sempre dando aquele avanço, aquele skip ali para pegar de fato só mesmo o core da mensagem, mas é importante eu te avisar isso, caso você ainda não tenha assistido, saiba que tem conteúdo dessa forma na série, beleza? Se você conseguir passar e tal, se não for te fazer lutar de nenhuma maneira, né, então vai em frente. Galera, vamos lá então. Vamos começar a falar aqui da nossa
da nossa análise, nosso vídeo de hoje, falando da Bíblia, Edgar Allan Poe e a família Usher. Usher é uma família, galera, que eu vou aqui passar para vocês. Vou explicar, não se preocupe, vou explicar brevemente aqui um pouco da história, para você que está chegando agora, para você que já assistiu, vamos comigo, vem comigo, isso aqui é bem rapidinho, já vou chegar em como que aconteceu cada coisa e os seus significados, vou explicar o final, vou explicar tudo da série. Vamos lá então. Essa aqui é a família Usher, nós temos aqui o nosso grande protagonista, o pai da família, o Roderick, e a sua irmã aqui, à direita dele, a sua irmã, não é a mãe da família, eles são irmãos, ok? E aqui tá os filhos desse cara aqui. Esses são os filhos, né, dele, de um lado e do outro, né? Sendo que essa aqui e esse aqui é o filho de uma mesma mãe, né? De uma mesma esposa, digamos assim. E os outros aqui, eles são filhos... Ah, não, esses dois aqui, perdão. São filhos de uma mesma esposa. E os outros aqui são filhos com outras mulheres que ele se relacionou ao longo da vida. Ok? É importante você entender isso. Essa família é uma família que ela fez fortuna baseando-se ali na indústria de farmacêuticos. Ela inventou uma certa droga, uma coisa que tinha ali um grau de dependência química grande, e essa droga fez essa farmacêutica crescer muito. Eles são talvez a maior indústria, né, a maior farmacêutica que existe dentro desse mundo aqui criado, né, no Netflix aqui nessa série. Então os caras, eles são podres de rico. E é importante dizer que ao longo de toda a série tem muita crítica à indústria farmacêutica, às drogas que são utilizadas, às drogas que são legalizadas, mas ao mesmo tempo são viciantes, ou né, maneiras que dá para se alterar ali a droga e se torna algo ainda muito pior. Tem muitas críticas aqui a como também essas farmacêuticas utilizam de abuso de animais, de pessoas, né, de países mais pobres e tal, para produzir seus remédios. Tem muita coisa aqui, tudo em prol do dinheiro, do poder e outras questões nesse sentido. Então, continuando aqui, vamos lá. A história se passa, né, basicamente com o nosso Roderick conversando com Auguste Dupin, né, que é não um amigo, né, um advogado que na verdade está contra a indústria farmacêutica. Ele vai lá e ele coloca a indústria farmacêutica a julgamento, de fato, ele tenta isso vários e vários anos. Então, basicamente, a série toda se passa do Roderick contando essa história, contando a série, né, o que a gente vai ver nos episódios seguintes, a gente vê ele contando para o Auguste Dupin. Beleza? Só para vocês entenderem aqui o enredo e a ideia geral. Aqui é ele reunido, né, com a família, logo no início da série. Essa é a última vez que ele vê todos os filhos dele vivos. E aqui é importante a gente dizer também que os filhos deles, alguns são casados, outros têm namorados e estão em algum relacionamento, né, e tal. Mas essa é a última vez que ele vê os filhos vivos. E aqui começa o grande enredo, porque os filhos começam a morrer. Episódio após episódio, a gente vai vendo, né, eles sendo mortos ali de diferentes maneiras. E a questão que fica ao longo de toda a série é por quê? Por que isso está acontecendo? Como? Você já sabe que todos vão morrer, mas por quê? De que maneira? E qual o sentido disso tudo? É o que fica na sua cabeça se acompanhando ali episódio a episódio. E a grande figura, né, que faz tudo isso, né, toda essa história, na verdade, começa com a mãe deles. Isso aqui é os dois, né, irmãos aqui mais novos, a mãe deles começa aqui, né, porque eles são filhos de um dos donos dessa indústria farmacêutica antes de ser ali a grande indústria que se tornou. Galera, eu queria dizer para vocês, a gente não vai falar da mãe deles, a gente não vai entrar nesse assunto, eu vou focar mais nos filhos mesmo. Não vamos falar da Annabel Lee, para mim a melhor personagem, né? Ela e o esposo lá da Tourmaline, né? São duas pessoas super gente boa, fiquei com dó dela. Não vamos falar da Annabel Lee aqui nesse vídeo, não vamos falar também do nosso grande palhaço. Quem viu aí, quem assistiu, pegou aí a referência, não vamos falar dele também. E também não vamos falar do nosso grande Luke Skywalker, né, o nosso Jedi aqui, interpretando um grande advogado, né, da família. E também, gente, lá no final a gente vai falar da Juno, tá bom? A Juno, ela é a esposa do Roderick, pois é.
O Roderick casa com essa mulher porque essa mulher, ela se viciou muito na droga que ele construiu, que ele comercializa, e ela tem tanta droga e ela continua viva, e ele não entende isso, ninguém entende, a ciência não consegue explicar. Só que o cara, ele casa com essa menina justamente porque ele vê nela ali não alguém que ele ama, que ele se importa, que ele quer bem, mas alguém que representa, personifica o seu legado, o seu império, né, e a sua droga, assim, né, de certa maneira. A gente vai falar da Juno um pouco mais na frente, mas eu queria só apresentar ela aqui porque é importante vocês saberem que esses personagens todos estão na história, fazem parte do enredo e todos eles têm sua relevância. Gente, essa série como um todo, ela adapta os contos de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe é um grande escritor. Você já deve ter ouvido falar do Corvo, né? O Corvo já foi filme, né? O filho do Bruce Lee fez esse filme, morreu inclusive, se eu não me engano, lá nas filmagens. Enfim, o Corvo é um desses livros, vários livros dele já foram adaptados. E nessa série, cada episódio fala de um conto de Edgar Allan Poe, e eu vou trazer aqui para vocês o que cada episódio se relaciona nesses contos, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa análise da nossa série, beleza? E eu quero te convidar nesse momento para você curtir aqui esse vídeo, se inscrever no canal, comentar o que você está achando, porque agora a gente vai começar a se debruçar na história, na narrativa, e também buscar as coisas espirituais que a gente pode trazer para a nossa vida. Tranquilo, galera? Eu quero ler com vocês uma escritura rapidamente, só para a gente estar aqui, que é a escritura base, assim, que eu penso quando eu olho para essa história. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Gente, essa afirmação que a Bíblia nos traz, o salário do pecado é a morte, é aquilo que mais fica gravado na minha mente, no meu coração, quando eu assisto essa série. Para mim, foi uma série que, ao assistir, eu pude fazer várias correlações espirituais, porque me mostrou o quão perigoso o pecado é. Muitas vezes, e aqui eu vou até voltar a câmera para mim, muitas vezes a gente fica brincando com o pecado, flertando com o pecado, achando que o pecado ele é algo tranquilo. Eu posso aqui ser imoral, eu posso aqui me embriagar, eu posso aqui fazer isso ou aquilo, eu posso mentir, posso ser orgulhoso, não tem problema, eu queria as coisas só para mim, ser egoísta. A gente começa a relativizar muito pecado, né? A gente começa a achar uma lógica dentro da nossa cabeça que faz sentido para a gente, e com isso a gente vai lá e acaba pecando. E essa série para mim é um grande acorde, é um soco no estômago da gente que é cristão e de todas as pessoas também que assistem, porque a gente percebe que o pecado ele é mau, ele é terrível, é o salário. Que quando a gente pensa em salário é o seguinte: você está ali trabalhando todos os dias do mês e no fim você recebe um salário, ou seja, você mereceu ali aquele dinheiro, aquela quantia, vou dizer assim, você mereceu aquilo. Se você não trabalhou, você não tem salário. Ou seja, quando ele fala que o salário do pecado é a morte, o que a Bíblia está nos dizendo? Que o que a gente merece, de acordo com as nossas ações, práticas e vivências, é a morte, é isso que a gente merece. E, gente, é importante a gente entender que a série ela vai dialogando com isso o tempo inteiro. Decisões, ações, pecados que as pessoas cometem e que vão ali levando elas a situações que as levam, sim, à morte. Então, é importante a gente entender isso. E mais na frente, voltando aqui para a Escritura, mais na frente eu vou falar disso aqui, né, que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, porque tem aqui, né, uma continuação que é importante a gente trazer, tem uma continuação aqui dessa escritura, a escritura não para aí, o salário do pecado é a morte, todos nós somos pecadores, logo todos vamos morrer, né, todos merecemos a morte, porém, todavia, entretanto, tem Jesus nessa história e isso é interessante da gente pensar, tá bom? Outra coisa legal que eu queria trazer para vocês aqui, eu fiz já um vídeo aqui no nosso canal
estudando sobre Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 23, que fala ali sobre as obras da carne e fala também sobre os dons do Espírito Santo. Se você quiser assistir, entender um pouco mais o que é o pecado, o conceito de pecado e o que a Bíblia elenca como atos pecaminosos, vai aqui, eu vou deixar aqui no link da descrição esse vídeo onde eu faço um estudo sobre Gálatas 5. Vai te ajudar muito a entender o que é o pecado e como que ele se coloca na nossa vida. Esse vídeo aqui agora que a gente está fazendo, essa live aqui falando sobre a queda da casa de Usher, vai nos ajudar não apenas a entender, mas a exemplificar esse perigo do pecado e como que ele de fato mexe com a nossa vida. Então vamos lá, galera. O Roderick e a Madeline, né, eles são retratados desde jovens aqui, duas pessoas super ambiciosas, querendo poder, querendo fama, querendo glória acima de tudo. E aí, numa noite de Réveillon, eles vão para um bar após ter feito uma atrocidade, que eu não vou trazer aqui qual é, mas eles vão para um bar e lá eles conhecem a Verna. Verna é essa mulher aqui com esse sorriso encantador. Olha que coisa mais bonita, olha essa Verna aí. Verna é uma entidade, a gente não sabe compreender direito quem é ela ao longo ali da série, mas dá a entender que ela representa a própria morte, né? Ela representa a própria morte. Então, literalmente, esses nossos amigos aqui, eles fazem um acordo com a morte. Isso aqui você só entende no final da série, viu, galera? É o último episódio que mostra isso aqui, mas eu já estou trazendo aqui para vocês para a gente ir entendendo. Eles fazem um acordo com a morte, basicamente, onde eles ali teriam muita fama, muito dinheiro, tudo que eles sempre sonharam e quiseram, o remédio que o cara tinha produzido ia ser grandioso, maravilhoso, e ela fala, olha, enquanto vocês viverem, vocês nunca vão ser presos, nunca vai acontecer nada de ruim com vocês, a sua família vai prosperar. Agora, quando vocês dois morrerem, eu vou levar todos os seus descendentes. Esse é o acordo que eles fazem com essa Verna aqui. Gente, é interessante a gente pensar que nesse momento os dois, eles não titubeam. Eles falam, beleza, a gente quer fama, a gente quer ter uma boa casa, a gente quer ter dinheiro, a gente quer tudo isso, e aí eles fazem esse acordo. Então, eles começam ali, crescem, desenvolvem a empresa e tal, os filhos nascem, muita coisa acontece, e aí ela vem cobrar, de fato, a sua parte do negócio. Ela vem ali cobrar o que havia acordado, que é, ou seja, a vida dos dois e a vida dos seus descendentes. Ela não mata os dois até todos os descendentes estarem mortos e eles vão acompanhando filho a filho nesse processo. O primeiro filho que morre é esse aqui, chamado Prosperous Usher. Prosperous Usher, ele é um filho, né, baseado ali no conto de Edgar Allan Poe, A Máscara da Morte Vermelha. Também nesse conto de Edgar Allan Poe tem ali um cara chamado Próspero, ele faz uma festa ali na sua casa com pessoas famosas, ricas e não sei o que, né, que vão ali, né, para curtir, digamos assim, os prazeres da carne. E nesse livro, não na série, no livro, uma pessoa, né, que estava matando pessoas famosas e ricas, vestidas ali com uma máscara vermelha, entra na casa e assim e ela vai matando um por um todos os presentes da festa. Na série, a gente vê algo parecido. Próspero, ele é um filho que ele não tem ali nem qualquer tipo de carinho, seja pelo pai ou pelos irmãos. Todo mundo menospreza ele quer mostrar que ele é bom, que ele consegue, ele tenta fazer um negócio que dá errado, e aí ele começa e ele acha um local ali meio clandestino que pertence à família para, de fato, ali começar o seu império, construir sua própria história. E ele faz uma grande festa chamando celebridades, pessoas da política, ricos e no geral, pessoas influentes. E no fim, assim como a gente vê na série, essas pessoas todas morrem. Surge a Verna, né? A Verna, ela vai tomando diferentes formas ao longo da série. E ela surge aqui, de fato, falando, né, com o Prósperos de que ele estará ali
vivendo uma vida inconsequente, digamos assim, vivendo uma vida sem qualquer pensamento sobre o que pode dar de bom ou de ruim nas suas ações, naquilo que ele realiza. Ela até tenta tirar ali, né, algumas pessoas, que nem ela salva até algumas pessoas desse momento, né, ela tira alguns seguranças, pessoas inocentes ali, mas no fim, de fato, o Prósperos continua com a sua festa, e dentro da sua festa ele joga um jato de água que na verdade continha ácido ali naquela tubulação, que ele nem sabia que era ácido, ele achava que era água, e aí quando ele abre ali, de fato, sem pensar as consequências, sem testar, sem nada, ele vai lá e mata ele mesmo e todas as pessoas. Nessa grande cena aqui, deixa eu passar aqui rapidinho, né, que já volto aqui para explicar, que eu pulei aqui um pouquinho, nessa grande cena aqui, onde ele está aqui esperando, achando que vai cair água, e na verdade cai ácido. Por que eu trouxe essa foto aqui? Porque ele convence essa moça, que é esposa de um dos filhos do Roderick. Esse aqui é o Frederick, né? Então ele tem uma esposa, e o irmão dele, né, no caso, convence a sua cunhada a ir para essa festa. E ela estava lá nessa festa, e ela é a única sobrevivente disso, tendo o corpo totalmente desfigurado nisso tudo. Como é que a gente pode, quando a gente olha para essa história de Prósperos, o que a gente pode pensar que se relaciona com a Bíblia? Quando eu estou falando de pecados, a gente pode ver aqui o pecado da imoralidade sexual. Quando a gente olha para a maneira como o Prósperos ele vive a vida, ele se coloca ali inconsequente com tudo, buscando prazer de todas as formas. Ele busca prazer com qualquer pessoa e de todos os jeitos. Você vê que é uma pessoa que está literalmente escrava do pecado da imoralidade sexual. E a gente pode pensar que a imoralidade sexual é um pecado assim, tranquilo, é só algo que eu assisto na internet, ou é alguma coisa que eu realizo com diferentes pessoas. Porém, gente, esse é um pecado muito profundo, porque ele vai aos poucos corroendo a nossa vida, vai corroendo nossa mente. Muito dificilmente a gente consegue, por exemplo, se você é viciado ali em pornô ou algo nesse sentido, você vai percebendo que a maneira como você se relaciona com as pessoas, a maneira como você se relaciona com as mulheres, a maneira como você até olha, né, as coisas ao seu redor, você fica até viciado, você começa a ter vários fetiches, e isso começa a entrar na sua cabeça, te aprisionando, literalmente. E Prósperos, ele era um cara aprisionado pelo pecado da imoralidade sexual. Tudo para ele tinha que envolver sexo, tudo para ele tinha que envolver prazer de alguma forma carnal, humano ali, né? E isso fazia com que ele fizesse muitas coisas de forma inconsequente. Quantos de nós, né, não estou aqui generalizando mesmo, mas quantas pessoas já não perderam casamentos, já não perderam ali relacionamentos com pessoas que gostavam, que eram importantes para eles? Quantas pessoas já não pegaram doenças ou se relacionaram de diversas maneiras, de fato ceifando a sua própria vida, machucando alguns outros, seja emocionalmente, seja fisicamente? A imoralidade sexual, ela é um pecado tenebroso. E claro, ele vai aqui, como a gente vê na série, a sua consequência máxima é a morte, né? Ou seja, a gente pode ver, deixa eu vir aqui para o nosso Google Docs hoje. Cadê o nosso Google Docs? Aqui, rapaz, nosso Google Docs de hoje. Vamos lá. Então, o Próspero Usher, ele tem aqui, né, baseado no conto A Máscara da Morte. O que esse conto traz? Qual que é a ideia desse conto? Ele traz que, independente do poder e da influência, ninguém pode escapar da mortalidade. É isso que o conto traz. Quando a gente traz para a área mais espiritual, a gente pode ver essa questão da imoralidade sexual. E eu vou citar essas duas escrituras aqui que você pode ler depois. Efésios 5:3, Romanos 13:13, que fala bastante também sobre o perigo da imoralidade sexual. Não é um pecado que a gente deve achar, coisa simples, uma coisa que eu faço de vez em quando. Gente, isso é uma coisa que o nosso corpo nunca se satisfaz, a gente sempre vai querer mais, e é muito perigoso, como a gente pode ver na vida de Prósperos. Depois, voltando para o nosso slide aqui, vamos lá para a próxima filha. Aqui é a Camille Usher. Né? A Camille Usher, a história dela é baseada no conto Os Assassinatos da Rua Morgue. Né? Nesse conto a gente vê Edgar Allan Poe trazendo ali questões que desafiam
os limites, basicamente, da civilização e da brutalidade animalesca, digamos assim. Até que ponto o homem é realmente civilizado? Até que ponto o homem ele é maior, mais sábio, menos cruel do que um animal? E aí, nesse conto, ele vai trazendo vários assassinatos na Rua Morgue ali, né? Que mostram como que o homem pode ser animalesco, pode ser malvado em todos os sentidos. Um filme que traz muito isso é o filme Planeta dos Macacos, né? Dialoga sempre sobre isso, né? Sobre a crueldade dos homens, a crueldade dos macacos e como que, na verdade, o homem está sempre ali nesse grande jogo de uma coisa e da outra. Na série, a gente vê a Camille, né, uma pessoa super obcecada pelo poder, orgulhosa pra caramba, querendo sempre ter controle sobre todas as coisas e achando, né, sempre preocupada com a imagem dela. Ela é uma pessoa que está sempre preocupada com o que as pessoas vão pensar, o que a mídia vai achar da empresa. Ela quer sim sempre se colocar como alguém forte, poderosa, né, de influência ali na família e para a sociedade. Ela é uma pessoa que gosta de subjugar os outros, sempre se vendo com o nariz empinado e gosta de ter controle sobre as outras pessoas. E ela, né, com essa característica dela, ela vai sim maltratando muitas pessoas. No fim, ela morre atacada por um macaco, porque ela estava ali, literalmente um macaco, né? Ela vai ali na indústria, né? Num dos centros de pesquisa da indústria farmacêutica da família dela, onde a irmã dela, que eu vou falar daqui a pouco, ela fazia experimentos em macacos. E ela acaba sendo morta por esse macaco, ela acaba sendo morta por um dos macacos que estavam soltos ali, né? Libertados pela Verna, e que, de fato, a atinge e a mata de forma bem brutal, digamos assim. E é interessante a gente pensar quando a gente olha para Camille, né, e quando a gente olha para o conto de Edgar Allan Poe, e a gente pode ver muito o pecado do orgulho aqui, simbolizado na figura da Camille. Quando a gente pensa no orgulho, gente, o orgulho é o pecado que mais nos afasta de Deus, no sentido, porque Deus, ele se opõe ao coração orgulhoso, como diz as Escrituras. Se você parar para pensar, o orgulho foi o que tirou Satanás ali, Lúcifer, da presença de Deus. A partir do orgulho, né, que a gente vê que outros pecados eles são ramificados, né, digamos assim. C.S. Lewis fala muito sobre a raiz de orgulho que ramifica no nosso coração e nos leva a muitos outros pecados. O orgulho é um pecado muito sério e é por conta disso, gente, que eu estou, né, nesse momento finalizando um curso falando sobre a humildade de Cristo e como nós podemos construir um coração humilde. Então, se você quer saber mais, se inscreva aqui no canal, porque daqui a pouco eu já vou estar postando alguns vídeos falando sobre humildade, sobre orgulho, como que nós podemos trabalhar esse pecado no nosso coração e sermos mais parecidos com Cristo dessa maneira. Então, Camille Ussher, ela representa o orgulho. É essa pessoa que está sempre ali, com o nariz empinado, sempre querendo ser melhor que os outros, sempre querendo se mostrar como alguém mais importante e dessa maneira acaba machucando muitas pessoas. Não, às vezes a pessoa nem enxerga, né? Às vezes a pessoa é cega para o quão maléfica ela pode ser, uma vez que ela está ali cheia de orgulho no seu coração. Com certeza algo que nos afasta de Deus. Deixa eu voltar aqui para o nosso Docs, que aqui eu quero compartilhar aqui duas escrituras também. Eu vou sempre estar trazendo duas escrituras de cada questão aqui para vocês poderem depois lerem, estudarem um pouco mais. Mas se vocês quiserem ver sobre essa questão do orgulho, Mateus 23, versículo 12, Mateus 18, versículo 4, são duas escrituras que eu te aconselho a ler, caso você queira estudar um pouquinho mais sobre orgulho, beleza? Seguindo aqui, vamos lá para o nosso próximo irmão, que é o Léo, ou Napoleão, né? Chamado de Léo. O Léo é um cara, é aquele playboyzão, cara. É aquele cara que gosta de sair, de ter vários relacionamentos. Ele até tem um namorado que mora com ele, eles moram juntos num apartamento, mas ele se relaciona, ele trai, ele faz um monte de coisa, sempre tá drogado, né? Consumindo muitas drogas. Ele realmente é um cara que ele tá na vida boa, digamos assim, né? Sempre nesse sentido. O conto de Edgar Allan Poe, que traduz aqui a história dele, é o conto O Gato Preto, um dos contos mais famosos de Edgar Allan Poe. O que esse conto traz? Qual que é a moral desse conto de Allan Poe? Ele diz o seguinte, que as consequências e a culpa para uma pessoa que transgrediu a sua moral e a sua ética,
é algo assim tenebroso. Basicamente, o gato preto simboliza, né, essa culpa, esse pensamento de que ele, de fato, transgrediu aquilo que a pessoa é, o levando literalmente à loucura. Então, na série, quando a gente vê na série, a gente vê que o Léo, né, ele tinha um namorado, como eu falei para vocês, e esse namorado tinha esse gato preto aqui. E esse gato preto, ele vivia na casa, estava sempre ali, eles cuidavam do gato. Num certo dia, ele vai lá, depois de uma noite com uso de drogas e tal, ele vai lá e mata esse gato. De alguma maneira, esse gato aparece morto, ele acha que matou aquele gato. E aí ele acorda desesperado, limpa toda a casa e vai atrás de um outro gato parecido com esse do namorado, para o namorado não perceber que era o que o gato preto que ele tinha matado, né? Ele achava que tinha matado o gato do namorado. E aí coisas terríveis começam a acontecer. Esse outro gato que ele traz começa a perseguir ele, a arranhar ele, a ficar meio doido. E conforme a história vai, o episódio vai caminhando, a gente percebe que esse gato, na verdade, nunca morreu. A gente percebe que esse gato, ele esteve ali, tudo fazia parte da mente, né, do Léo, nada ali havia acontecido. E no fim, ele acaba, na busca de tentar pegar o gato, matar esse gato que só estava na mente dele, na vista dele, ele vai lá e acaba caindo do prédio, se matando. No fim, o gato preto do namorado, ele só tinha fugido. E no final do episódio, se você perceber, o gato sobe em cima dele ali, mostrando que o gato só tinha fugido, que daqui a pouco já estava voltando e que tudo não se passou de uma ilusão, de uma questão louca da cabeça do Léo. E aqui é importante a gente pensar nisso, galera, porque quando a gente olha, né, aqui trouxe até uma foto dele quando ele está enlouquecido, porque ele começa a quebrar as paredes, a se machucar, tudo achando que o gato está escondido nas paredes, até que ele acaba caindo do parapeito do apartamento deles lá e ele acaba morrendo. Qual que é o pecado que a gente pode relacionar aqui a ele? A covardia. Gente, a covardia ele é um pecado muito sério, muito grave. A gente vê, por exemplo, Deus trazendo ali para, por exemplo, Gideão, né? Como que Gideão ele poderia sim ser um grande homem de Deus, que pudesse ali trazer grandes coisas para o povo, e Gideão estava simplesmente escondido. A gente vê vários locais na Bíblia onde Deus encoraja as pessoas a serem fortes e corajosos, né? Seja forte e corajoso. A coragem é algo muito importante. A coragem não significa a ausência de medo. A coragem significa confiança em Deus. Quando você é corajoso, não é porque você confia em si mesmo que você pode, que você vai e consegue fazer. Aí você já cai por orgulho de novo muitas vezes. Coragem significa você ver um desafio e você depende de Deus e você vai lá e tenta realizar isso. Nesse caso aqui do Léo, ele não fez isso, ele simplesmente teve medo de lidar com seus problemas, de lidar com seus vícios, de falar para o namorado que o gato tinha morrido, de largar as drogas. Ele tinha medo, ele vivia uma vida de fachada e tinha medo de admitir quem ele era, de buscar ajuda e de fato ali, né, querer melhorar como ser humano. Isso faz com que ele seja um cara totalmente covarde. E essa covardia, no fim das contas, o leva a uma culpa tão grande, que faz ele entrar numa neura tão grande, que o leva à morte. O salário do pecado é a morte. Se a gente olhar aqui essa história de Napoleão, né, a gente pode ver algumas escrituras que falam sobre isso. Eu falei para vocês que eu já fiz um estudo de Gálatas 5, né, falando sobre a lista de pecados. Mas lá em Apocalipse 21 também tem uma lista de pecados, onde um dos pecados que aparece é o pecado da covardia. É um pecado profundo, gente. A gente não pode achar que eu sou covarde e está tudo bem. Isso é um pecado que mexe muito com a gente não deve achar que é algo fácil, tranquilo. Também 2 Timóteo 1,7 fala bastante sobre isso, beleza? Vamos lá para a nossa Victoria, né? Victorine ou a Vicky, né, digamos assim. Vamos lá para ela. Espero que você esteja gostando, galera. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Estamos aqui analisando essa série, analisando aqui as mensagens filosóficas da literatura, analisando questões aqui também que se relacionam com a Bíblia. Espero que você esteja gostando desse vídeo um pouco mais... É diferente, né, querendo ou não, diferente das lives que eu costumo fazer,
mas eu espero que você esteja gostando. E aqui a gente vê a nossa Victorine. Victorine, ela é uma médica e ela é a irmã que está chefiando aquele quadro ali de ciências, né, de avanço da tecnologia da farmacêutica. Em especial, ela está fazendo os testes com os macacos. Um dos macacos que inclusive vai lá e mata a sua irmã. Ela está estudando um aparelho que faça com que o coração ele continue funcionando e funcionando de maneira melhor, aumentando ali a longevidade das pessoas, por exemplo. Como se fosse um marca-passo, mas é uma coisa ainda mais tecnológica e que ajuda a pessoa literalmente viver mais e melhor por conta desse aparelho. Só que esse aparelho dá errado em vários sentidos, ele nunca fica bom o suficiente e aí ela acaba criando uma obsessão tremenda para fazer isso funcionar, a ponto dela matar a sua namorada na sua casa, né? E a ponto depois também dela tirar a sua própria vida. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? O conto de Edgar Allan Poe que se relaciona com a história da Victorine é O Coração Revelador. Esse é o nome do conto, muito parecido com Victorine. Fala da história de um cara que começa ali, movido pela culpa, ele começa a ouvir o barulho do batimento cardíaco ali do coração pulsando de quem ele matou. E isso vai deixando ele cada vez mais louco. Na série, a Victorine se mata. No conto, esse cara, ele se entrega às autoridades e deixa ali com que a justiça seja feita. Ou seja, qual que é a grande questão que Edgar Allan Poe traz e que a série também traz, que é o perigo da obsessão e as suas consequências. Na série, a gente vê a Victorine ficando literalmente doida. Ela começa a ouvir o coração pulsando em vários locais. Você vê ali a Verna, né, a morte, né, se colocando na função ali de uma mulher que poderia fazer parte do estudo dela. E ela começa, por conta dessa obsessão dela, ela começa a quebrar várias regras da medicina, quebrar a própria ética moral dela mesma. Como eu falei, ela acaba por matar a sua namorada, que aqui atrás tem uma cabecinha dela aqui, a cabeça da namorada que ela matou. E aqui ela já está totalmente doida, ela já está aqui desequilibrada, fruto dessa obsessão. Qual que é o pecado que a gente traz aqui para Victorine, que é um pecado muito perigoso? É o pecado da idolatria, galera. Da idolatria. Idolatria, ela é um pecado que mexe muito com a gente. Eu não sei se está ficando bom eu aqui nessa janelinha. Deixa eu ir aqui um pouquinho para a janelinha grande, para ver se ajuda aqui a captar a atenção. Galera, idolatria, ele é um pecado que muitas vezes a gente entende a idolatria como adorar outros deuses, né? Glorificar outros deuses. Pode ser deuses de outras religiões, pode ser santos no mais geral, no âmbito geral que seja. Mas idolatria, a essência da palavra idolatria, é de fato a gente colocar no pedestal, colocar como prioridade da nossa vida algo que deveria ser Deus. Ou seja, muitas coisas podem ser objetos de idolatria para a gente, coisas que a gente coloca como algo acima de Deus. Pode ser desde nós mesmos, né? A nossa própria vida a gente pode colocar às vezes, a gente pode idolatrar personagens, atletas, a gente pode idolatrar culturas, ideologias, políticos. A gente pode idolatrar muitas coisas que a gente coloca no lugar de Deus e aquela pessoa ou aquele pensamento ali, aquela figura, seja o que for, acaba tomando o lugar de Deus. A idolatria, ela nos leva a caminhos muito perigosos, porque a gente começa a não ser guiado mais pelo nosso Criador, mas a gente começa a ser guiado por esses impulsos, por esses pensamentos. E isso cada vez mais nos faz entrar numa ladeira para baixo que nos distancia de Deus, nos distancia do propósito que Deus tem para nós. No caso da Victoria, ela estava obcecada, idolatrando ali, não só o pai dela, porque tudo que ela fazia era para agradar o pai, ela queria mostrar que ela era boa, ela idolatrava o pai, então tudo que o pai mandava ela fazer, por mais que fosse contra toda a ética dela, médica, moral e tudo mais,
ela vai lá e realiza. Então ela tinha uma grande idolatria pelo pai dela, mas ela também tinha uma grande idolatria pelo próprio trabalho, pelo resultado do trabalho. Ela precisava apresentar aquilo e aquilo precisava ser reconhecido pelas pessoas e ela precisava ter esse negócio, né? Então isso mostra quanto que a idolatria às vezes gera na gente uma obsessão tão grande que nos afasta da família, nos afasta de quem a gente mais se preocupa, né? No caso dela, afastou ela da namorada dela e faz ela realmente enlouquecer, matando literalmente ela mesma e levando à morte também da pessoa que ela mais amava na época, que era a sua namorada. Coisas que a gente pode ver, escrituras que nos ajudam a pensar e refletir sobre a idolatria nesse pensamento mais amplo, né? Que eu acho que é importante a gente questionar o quanto que a gente idolatra. Às vezes, gente, às vezes eu falo isso para as pessoas, às vezes a gente idolatra mais o nosso celular, né, do que o próprio Deus, digamos assim. A gente passa mais tempo venerando, passando ali tempo com os TikToks, os Instagrams, tantas coisas assim. De fato, se a gente perde o celular, se o celular quebra, se a gente esquece o celular em casa, a gente fica mal, parece que a gente tem abstinência ali sem aquele celular. Enfim, é uma forma de idolatria, né? Digamos assim, uma idolatria moderna, se eu posso chamar dessa forma. Mas é interessante a gente questionar na nossa mente como que esses pecados eles se traduzem na nossa vida, até para a gente poder também ser mais diretivo, né? E sincero com Deus com relação a esses pecados. Escrituras que nos ajudam com idolatria, que ajudam a gente a refletir: Salmo 115, do 4 ao 8, Romanos 1, do 22 ao 23. Duas escrituras aí para você pensar, caso você sinta, né, que seja interessante você estudar mais sobre isso. Vamos voltando aqui então, estamos chegando aqui no final e chegamos aqui na Tamerlane, eu não sei como é que fala, na Tam, vou chamar de Tam, ela até tem esse apelido, e o episódio dela é baseado no conto de Edgar Allan Poe chamado Tamerlão. Esse é o nome, foi traduzido para português, que é a história de uma mulher que ela vai perdendo a juventude, ela fica ali buscando, né, uma autorrealização, ela busca realizar, se sentir realizada em tudo aquilo que ela faz, não só para recuperar a sua juventude, sua beleza e tal, mas também com fama, com poder e várias outras coisas. A Tamerlane, ela fica de fato aqui obcecada por si mesma. Aqui já é uma forma de idolatria, se a gente pode dizer assim, mas ela busca tanto uma realização pessoal, algo que vai fazê-la feliz, e somente ela é capaz de se autossatisfazer. A gente vê na série, ela tem um fetiche por ela mesma, cenas esquisitas do marido dela com outras mulheres, onde ela coloca, né, enfeita a mulher, essa outra mulher, como se fosse ela mesma. E parece que ela tem prazer em se ver, em querer se ver. A casa dela é cheia de espelhos para todo lado. Ela gosta de se ver, ela gosta de se venerar, ela gosta ali de querer a se enxergar como essa grande e poderosa pessoa, digamos assim. E ela morre, claro, né, assombrada pelo seu próprio reflexo. Seu próprio reflexo acaba matando ela. Ela vai andando pela casa depois de várias questões ali que acontecem na série, quebrando os espelhos e a Verna ali aparecendo para ela várias vezes. Nesse processo todo, ela acaba quebrando um espelho em cima da cama dela, que cai sobre ela e ela cai na cama. Literalmente morta pelo próprio reflexo, morta pelos cacos de vidro que estavam ali naquele local. É um acidente que mostra, é uma história, né, que mostra muito pra gente o pecado do egoísmo. Isso mesmo, a vaidade e o egoísmo, né, são duas coisas assim poderosíssimas que acabam com uma pessoa, destroem o caráter de alguém. Quando a gente olha para nós mesmos, né, como se fôssemos as melhores e maiores pessoas que existem. E quando a gente gosta dessa imagem, começa a alimentar essa imagem, essa vaidade vai crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais, e essa vida autocentrada, autofocada, fica cada vez mais forte no nosso coração, na nossa mente. A gente precisa alimentar isso o tempo inteiro. O egoísmo, se você quer ler um livro que fala muito sobre isso, Ego Transformado, de Timothy Keller, é um livro maravilhoso que fala sobre egoísmo, vai te ajudar muito a entender as raízes do egoísmo. E eu sei que a história da Tam é uma história todas essas histórias são exageradas, né? Eles trazem o pecado na sua máxima potência, digamos assim.
Porém, eu te encorajo a você investigar traços do egoísmo no seu coração. Você, às vezes, não consegue olhar para a necessidade do outro. Você gosta, né, de ter tudo do bom e do melhor para você mesmo. Você não é uma pessoa, por exemplo, generosa. Você está sempre preocupado consigo. Você sempre fala de você mesmo. Tudo isso são traços que demonstram ali egoísmo no seu coração e que podem te ajudar, e você identificando isso, né, você pode buscar em Deus essas respostas. Então a Tem, ela tem esse traço forte aqui do egoísmo que a leva até a morte. Como a gente pode ver aqui, duas escrituras que falam sobre isso é Filipenses capítulo 2, versículo 3, e Hebreus, capítulo 13, versículo 16. Beleza, galera? Espero que vocês estejam gostando. Vamos lá, então, para o nosso irmão mais velho. Ele mesmo, vamos lá para o Frederick. Rapaz, esse cara aqui, ele é, assim, é tenebroso. Eu fiquei com o coração na mão. Parece que os irmãos, quanto mais velhos eles ficam, mais cruéis eles são, sabe? Você vê aqui essa cara dele, chega uma hora que ele fica tão lunático, mas tão lunático, que dá realmente muito medo assim desse cara. Caso você não tenha reconhecido, ele é aquela criancinha do filme de Steven Spielberg, ET My Home, aquele menininho que anda de bicicleta com ET. Pois é, o menininho cresceu e tá aqui ele, né, trazendo aqui, interpretando esse papel. Bem, a vida do Frederick, ela é baseada, né, esse episódio é baseado no conto do Edgar Allan Poe, falando de O Poço e o Pêndulo. É basicamente um homem, o conto, né, diz que é basicamente um homem preso ali num poço e tem um pêndulo que vai descendo e cada vez mais perto de ceifar a vida dele. No conto, o cara, ele sai vivo, né, tanto é porque é ele que conta a história. Já na série, o cara, ele morre, né? O Frederick, ele acaba morrendo. Tanto o conto quanto na série, a gente pode ver um grande tema sendo levantado, que é o ponto da tortura e do ódio que o ser humano é capaz de fazer uns com os outros. O que acontece aqui, lembra que eu falei que a esposa dele estava na festa do irmão lá, daquele irmão cheio que praticando ali grandes imoralidades e orgias? Pois é, por conta disso, isso acende nele um ciúmes muito grande. E ele começa a abusar e torturar da esposa que estava em estado terminal, quase aqui no hospital, né? Ela aqui no hospital, depois ele leva ela para casa dela, começa a colocar um monte de coisa aqui nas portas e paredes para que, enfim, para torturar mesmo a imagem, a mensagem na cabeça dela, porque ela aos poucos vai retomando ali a consciência, né? E aí ele vai dopando ela, que tá ele aqui usando o remédio. É interessante que esse remédio é uma variação do remédio que fez a família ficar tão rica, poderosa, que fez a farmacêutica crescer e tal. Essa variação do remédio leva as pessoas a uma paralisia. As pessoas, elas ficam paralisadas e elas simplesmente não conseguem se mover, se mexer, nem falar, mas elas sentem, ouvem tudo, né? Estão cientes do que está acontecendo ao seu redor, né? E ficam ali paradas ali, sentindo dores e tudo mais. Então o que ele faz? Ele começa a dopar a sua esposa, julgando ela, falando um monte de coisa e torturando ela de forma muito triste, arrancando os dentes e várias outras questões assim. Eles dois têm uma filha, que eu vou falar logo depois, que é a Lenore. Lenore também, cara, sensacional essa personagem, muito legal mesmo, né? Uma das poucas que se salvam dessa série toda em termos de bom caráter, né? Digamos assim. E ele impede a filha de ver a mãe, tem várias questões ali que ele realiza, né? E ele quer realmente que a esposa sofra. Nessa história toda, a Verna, né? Ela decide matá-lo de fato, né? Com um pêndulo. Ele toma a droga, achando que ele estava se drogando ali com alguma cocaína, alguma coisa assim. Ele troca os remédios influenciado ali pela Verna e ele, na verdade, toma essa versão aí paralisante da farmacêutica deles, né? E aí ele, paralisado, sem conseguir se mover nem nada, ele está numa situação de fato onde está sendo um prédio sendo demolido, né? O mesmo prédio onde o irmão dele morreu, onde a esposa ali
também foi toda queimada, e aí ele está lá naquele prédio para fazer a demolição, para encobrir os rastros, né, da família ali daquele prédio, e aí lá, né, no chão vem um pêndulo de fato serrando ele ao meio. É uma morte muito dolorosa, mostra muito da tortura que ele mesmo realizou na esposa e como que ele também morre dessa forma. Qual que é o grande pecado que a gente vê aqui no Fred? Ciúmes. Gente, ciúmes é um dos pecados talvez mais vis assim que existem, um dos mais maléficos, né, se eu posso dizer, porque ele tem uma áurea de amor, tem uma áurea de cuidado, tem uma áurea de que eu sou ciumento, eu sou assim mesmo, mas é porque eu amo, mas é porque eu me importo, mas é porque... E aí a gente coloca esse mas é porque, e isso faz com que a gente cada vez mais busque de novo justas justificativas para racionalizar o pecado. E quando a gente permite que os ciúmes ele entre no nosso coração e crie raízes, a gente não está, na verdade, preocupado com a pessoa. Muitas vezes a gente está preocupado com a nossa própria imagem. Muitas vezes a gente está preocupado com o que as pessoas vão pensar. A gente está preocupado se o meu parceiro ou minha parceira está me traindo. E é mais uma preocupação de, poxa, né, não o porquê ela está traindo em si, ou porquê a parceira está traindo, mas sim por que isso me afeta, como isso fere o meu ego. Cara, o ciúmes ele é voltado para o eu. Embora tenha uma áurea de preocupação com o outro e as pessoas falem isso, na verdade é tudo muito autocentrado. No ciúmes a gente vê o ápice do orgulho, o ápice do egoísmo. O ciúmes é um pecado realmente, gente, que eu acho que muitas vezes a gente virou até socialmente aceitável, né? Eu sou ciumento, tem vários filmes de pessoas ciumentas e as pessoas veem como grandes gestos de amor, mas essa série mostra o quanto que o ciúmes ele é realmente mortal em muitos sentidos. A gente vê muito feminicídio acontecendo por causa de ciúmes. Homens que literalmente matam suas mulheres com ciúmes, porque acham que a mulher está falando com um amigo, porque acha que isso e aquilo, o cara vai colocando tanta mirabolância na cabeça dele, que de fato faz ele cometer grandes atrocidades. O ciúme é a raiz de muitas coisas negativas. Lá em Gálatas 5 a gente vê os ciúmes como um dos pecados, uma das obras da carne também. Então é importante a gente não levar esse pecado de forma leviana, né? Se a gente olhar aqui para as escrituras, você pode ler depois a escritura de Tiago, capítulo 3, versículo 14 e 15, e Cânticos, capítulo 8, versículo 6, fala muito sobre essa questão dos ciúmes, ok? E aí a gente volta aqui para nossa querida Leonor. Essa menina é maravilhosa, ela é filha do Fred, né? Ela é filha do Fred e ela, de toda a família, é a que mais coloca ali os pontos nos is. Ela fala, olha, de fato... eu não quero nada dessa família, não quero dinheiro, isso aqui que acontece não é justo, não é certo. Ela briga contra a família, contra o pai, inclusive, e ela busca a justiça de verdade, assim. E ela acaba morrendo. A história dela é, claro, baseada no conto de O Corvo, né? Um dos contos mais famosos de Edgar Allan Poe, que mostra, né, que a natureza do destino, às vezes mórbido, né, como alguém morre, digamos assim, de fato, às vezes não está atrelado com o que a pessoa fez. Às vezes a pessoa morre não por consequência daquilo que ela realizou, mas ela morre porque... A inevitabilidade da vida, né? Eu vou falar disso daqui a pouco, mas é porque realmente o destino, algo assim, quis. Isso eu digo na visão do Edgar Allan Poe, ele traz isso no Corvo, a gente vê isso aqui na série. Ela é, né, a Lenor, né? Ela é a filha preferida, apesar de ser neta, né, do Roderick. Ele é a pessoa que ele mais ama. Ela lembra muito a Annabel Lee, né, que foi a esposa dele também. E ele ama muito. É a única pessoa que morre na série que o Roderick chora. Ele perdeu todos os filhos durante todos esses episódios que eu falei aqui para vocês, dessa narrativa. E é a única menina, a única pessoa que ele realmente chora é quando a Lenor morre. E é interessante a gente olhar para a morte da Lenor, que quando a Verna chega, né, para levá-la, ela dá um toque, né, no rosto
é o toque da morte, digamos assim, né? Meio esquisito dizer isso, mas ela morre de forma pacífica, de forma muito tranquila, digamos assim. Ela morre dormindo, né? Basicamente. E aqui é uma coisa interessante da gente pensar que a série traz, o Edgar Allan Poe traz, que é essa questão da inevitabilidade da vida. Tem coisas que acontecem na nossa vida que são inevitáveis, não são, na verdade, problemas, né? O culpa da pessoa que está sofrendo aquilo. Às vezes, o mal acontece até para os mais justos. Eu vou ler aqui uma escritura com vocês de Eclesiastes que mostra um pouquinho disso, né? Porque eu acho que isso aqui é um assunto importante, assim, da gente estar refletindo brevemente sobre, né? Aqui Eclesiastes 9, versículo 11 fala: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Aqui, né, a gente vê Salomão falando dessa questão do acaso. E de fato, né, quando a gente fala acaso, a gente não quer dizer que Deus não está controlando as coisas, ou que Ele não permite, ou que Ele não está ciente. A gente vê várias escrituras da Bíblia falando também que Deus ele sabe, né, até o fio de cabelo que cai da nossa cabeça, né? Ele conhece, né, cada coisa. Quando eu falo do acaso, eu não estou falando aqui de que as coisas estão simplesmente acontecendo aleatoriamente ao léu, mas tem certas coisas de fato que não é culpa do homem. Nem sempre quem é bom vai ter coisas boas, nem sempre quem é mal vai ter coisas ruins. Muitas vezes isso vai das questões da vida, né? Dos tempos que a pessoa vive. E isso aqui traz muitas questões, como por exemplo, por que existe morte? Por que existe fome no mundo, por exemplo? Essa questão da fome é muito grande. E a gente pode ver que do lado de Deus, Ele criou o mundo, Ele fez todas as coisas, Ele distribuiu tudo perfeitamente, Ele deu ali condições para que a humanidade não só produzisse alimento, mas o distribuísse igualmente para todo mundo. Mas o coração pecaminoso do homem, dentro do seu livre-arbítrio, ele decide por não compartilhar esse alimento com as pessoas. Então, a morte de fome, por exemplo, ela acontece não é porque Deus quer que aconteça, mas é porque o coração do homem, né, está ali tão inclinado para o mal, está tão inclinado para a sua própria ganância e sua vida autocentrada, que não compartilha mais nem o alimento com os outros. E aí as pessoas acabam morrendo de fome. Isso é muito triste. Deus ele intervém de diferentes maneiras, né, abençoando e ajudando diferentes pessoas, projetos e países até para poder resolver de certa maneira isso. Por outro lado, nós temos o livre-arbítrio. Enquanto o homem continuar escolhendo viver sua própria vida, não se importar com o próximo, acumular comidas e riquezas, a gente vai ver muitas dessas mortes desse nível, assim, por exemplo. E a Leonor, na série, ela traz essa questão. Olha, ela não fez nada de ruim. Ela morre porque ela é um descendente ali. Por mais que ela seja neta do Roderick, ela é um descendente do Roderick. Então, por isso, a morte a leva. E ela não fez nada de mal, muito pelo contrário. Ela lutou muito pelo bem, mas acaba mesmo assim morrendo. Ou seja, coisas ruins acontecem até para os bons, né? E isso é importante da gente pensar. Às vezes não tem coisas que Deus ele não age com aquilo que a gente merece, né? Como a gente leu lá atrás, o que a gente merece é a morte. Somos todos pecadores, isso é o que a gente merece. Mas Deus ele é gracioso e misericordioso. Ele não deixa, né? Ele não faz com que isso seja o nosso julgamento final. A vinda de Cristo, né, vem de fato para nos ajudar a compreender que existe algo muito melhor e muito maior reservado para a gente, além da morte, além do fim, digamos assim. Na live de semana passada eu falei sobre o batismo, sobre o processo de salvação, sobre toda essa história que Deus constrói com a gente para nos salvar. Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar aqui na descrição também para você ver essa live, acompanhar direitinho, porque esse é um assunto muito importante, muito significativo da gente poder refletir. Voltando aqui para a série, né? Já chegando aqui nos nossos finalmente aqui da nossa live, a gente vê, por fim, o Roderick, né? Que ao longo da série está contando como cada filho dele morre para o August Dupin saber, e também porque ele, ao longo da série toda, ele é amedrontado
pelos filhos, os fantasmas dos filhos vão aparecendo para ele e de fato eles querem ter certeza de que o pai está falando a verdade sobre cada um deles, né, para que a memória deles não se esqueça ali, digamos assim. E o pai, ele vai lá, amedrontado pelos filhos, ele vai lá e conta. Da mesma forma, a gente vê aqui a Madeline, né? Madeline também, ao longo de toda essa história, ela está ali tentando desvendar e achar maneiras de vencer a morte. E no fim, ela não consegue e ela acaba morrendo também, de forma muito trágica. Na verdade, os dois morrem juntos aqui. Ela acaba tendo os olhos substituídos por rubis, por relíquias egípcias, digamos assim, e ela vai lá e acaba matando o irmão e a casa ruindo em cima dos dois. É interessante a gente pensar aqui, né, que o pecado que pega esses dois é a ganância. É a ganância. Ao longo de toda a série nós vemos eles obcecados pelos deuses egípcios, mas não pela religião, mas pelo poder, pela fama, pela imortalidade, sabe? Eles o tempo todo os dois, eles colecionam coisas egípcias que simbolizam, né, essa vida para além daqui e tal, esse legado que eles deixam, sempre gananciosos, sempre buscando cada vez mais aquilo, né, que eles enxergam como sucesso, mesmo que isso custe a vida de toda a sua família. E aqui a gente lembra de escrituras, por exemplo, né? Deixa eu voltar aqui. A gente lembra a da Lenora aqui, né? Eu não falei, né? Tem essa escritura de Eclesiastes que a gente leu, tem Romanos 8:28 se você quiser ver. Mas aqui, voltando para Madeline, para o Roderick, a gente vê 1 Timóteo 6:10 falando que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aqui é interessante, não é o dinheiro que é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro. Eu já fiz algumas lives falando também sobre dinheiro. Se você quiser, procura aqui no meu canal, vai aqui na descrição, dá uma olhada lá, que eu falo muito sobre dinheiro aqui no canal também. Não é o dinheiro em si que é o problema, é o amor ao dinheiro, é essa ganância. E você pode ver escrituras falando sobre ganância lá em Mateus 6:24, Lucas 12:15, que fala muito sobre como que isso leva o nosso coração para lugares terríveis, como aconteceu aqui com a Madeline e o Roderick. Eles estavam dispostos a matar a família inteira para ter, né, o que eles queriam. E não só a família. Tem uma cena, né, onde a morte mostra para o Roderick todas as pessoas que a indústria dele, a farmacêutica dele matou, seja por vícios nas drogas que eles fizeram, seja nos testes que eles produziram, e aí ela mostra para ele quantas pessoas morreram por causa da sua companhia, da sua empresa, por causa do que ele realizou. E cara, é uma cena chocante, são literalmente corpos caindo na cidade e vai dominando os prédios e vai crescendo, construindo grandes pirâmides de corpos ali, mostrando para o Roderick como que a ganância dele de fato matou muitas pessoas. Mas nem só coisa ruim vem disso tudo que a gente está falando, galera. Porque falando dessa série, falando dessas coisas, às vezes você deve estar pensando, nossa, que série macabra, por que eu vou querer ver isso? Eu falei que é uma série de terror, trata muitas questões aqui do coração humano, mas a série também traz questões positivas. Por exemplo, né, voltando aqui para a história, aqui é a queda da casa de Usher, né? Quando os dois morrem, a casa de Usher de fato vem e também é caída, né? Mas falando aqui da esposa do Fred, eu esqueci agora aqui o nome dela, a mãe da Lenore, ela de fato sobrevive, ela sobrevive ao acidente e ela faz um instituto, né, com o dinheiro que ela recebe ali da herança do marido que morreu. Ela faz um instituto chamado Instituto Lenore, que salva, né, que foca ali em salvar mulheres presas por seus maridos, torturadas por seus cônjuges, mulheres que são vítimas de feminicídio ou que estão ali em algum sistema de prisionamento, seja emocional, seja físico, e ela salva muitas milhares e milhões de mulheres, de pessoas nessa situação que ela viveu. E então, através do Instituto Lenore, ela realiza grandes mudanças. A esposa do Roderick, a Juno, também, ela é a última, né, é a pessoa que herda tudo, porque ela é a última pessoa viva, né, digamos assim, da família, por ser casada com o Roderick, ela ganha muito dinheiro, e com isso ela também cria um instituto para ajudar pessoas que são ali
viciados naquelas drogas, né, que têm dependências químicas e tudo mais. E a série fala também que ela impacta milhões de pessoas também por meio dos trabalhos sociais que ela realiza para ajudar pessoas a sair dos vícios das drogas e serem reinseridas na sociedade, porque ela também era uma pessoa que foi viciada nessas drogas e conseguiu sobreviver, conseguiu sair dessa vida. Ela usa o dinheiro, como eu falei, né? O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Ela usa o dinheiro para ajudar muitas pessoas. E voltando para a Bíblia, a gente vê isso também. Eu vou ler aqui com vocês rapidamente Gênesis 50, versículo 20 aqui. Essa escritura está no contexto da história de Josué com seus irmãos, que fala de José, né, com seus irmãos, que fala: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. A gente vê José, né, nessa história, né, que, não estava aparecendo aqui a escritura. Deixa eu ler de novo aqui rapidinho. Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Então a gente vê a história de José, né? Um cara que foi vendido pelos irmãos, dado como morto, né, para o seu pai, foi escravo de diferentes pessoas, até do próprio faraó. E depois de interpretar um sonho, ele vai lá e se torna o segundo maior em comando lá do Egito e salva a vida de muitas pessoas durante 7 anos de seca, inclusive da sua própria família. E ele fala que, olha, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tem o poder de transformar o mal em bem. Deus, ele pega aquilo que é ruim do ser humano, como eu falei aqui da fome, como eu falei aqui dessas mortes, como eu tenho aqui a Juno, como tem aqui a esposa ali do Fred, pegaram algo que é ruim. E Deus, ele pega isso, mas até isso ele trabalha para que aconteça o que é bom. Ele trabalha para que as pessoas sejam salvas, para que o fim, a morte, o medo, a desesperança, o pecado não vença, mas que ele de fato, né, ele faz com que de fato tudo seja ressignificado, digamos assim. Outra escritura que traz isso também é Neemias, capítulo 13. Deixa eu só conferir aqui o versículo direitinho. Aqui, versículo 2, bem aqui no começo, né? Eu não vou ler tudo, mas só essa parte. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Né? A gente vê que Deus, ele tem esse poder de transformar a maldição em bênção. Deus, ele quer, né, que os seus filhos, que as pessoas da terra, que a sua criação como um todo prospere, esteja perto dele, tenha ali coisas boas. E por isso ele entregou seu filho, por isso ele se relaciona com a gente, por isso nós temos o privilégio, né, daqueles que se entregam, se rendem a ele, de ter o Espírito Santo habitando dentro dele. Ele nos convida para fazer parte desse relacionamento trinitário, para fazer parte, como filhos dele, né? Fazer parte do reino de Deus. Então, tudo isso que a gente pode ver, né, que a série ela fala no finalzinho, dando esse lapso de esperança, falando, olha, mesmo com tudo que aconteceu, mesmo com a ganância, com as mortes e todas as questões, mesmo com todo esse pecado, coisas boas no fim surgiram disso. E é o que a gente deve lutar, né? Nós como cristãos, né? Sonhar, né? De que Deus, ele está pegando aquilo que é ruim, transformando bem, e ele quer usar a nossa vida para realizar, para sermos agentes de transformação, sacerdócio real aqui nessa terra, luz nesse mundo, sal, né? Para salgar aqui essas coisas ruins, para que a gente possa vencer o pecado na nossa vida e ajudar outras pessoas a vencer esse pecado também. E assim, temos sim uma vida muito mais saudável diante de Deus. Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um vídeo, uma live um pouquinho maior, né, do que geralmente a gente faz, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário do que você achou dessa análise da série, desses aprendizados bíblicos e cristãos que a gente pôde ver, o que você pensa sobre tudo isso. Se você conhece alguém que assistiu a série, compartilhe esse vídeo com a pessoa. Tá bom? Galera, grande abraço para vocês, fiquem com Deus, ótima noite e até a próxima.